Boa noite, pessoal. Caveirada. Não pode deixar cair o ritmo, não, hein? Então, seguindo o nosso cronograma aí, lá do início do ano, a aula de hoje vai ser sobre doenças causadas por bactérias. Vai ser uma aula semelhante à última, semelhante a doenças causadas por vírus, tá? Então, primeiro aspecto vai ser a transmissão pelo ar. Quando eu falo pelo ar, estou me referindo às gotículas de saliva que são lançadas no ar. Enfim, esse tipo de bactéria lançada no ar e respirando a gente pega, né? Bom, primeira coisa, não é uma doença séria aí, a meningite, tá? Bom, eu não vou ficar me estendendo muito, né? Referente a essas doenças. Eu só coloco aqui algumas informações e repito, é importante a gente saber quem causa, né? No caso aqui, causado por uma bactéria. Não é necessário saber o nome científico dessa bactéria, não aparece esse tipo de informação, a não ser algumas clássicas eu vou falar. E o importante é entender a transmissão e a prevenção. E se é transmitida através do ar, a gente não vai esquecer nunca mais, porque a gente está vivendo isso com o vírus, mas está vivendo isso. A gente sabe muito bem como é a prevenção, né? Eles gostam muito de doenças relacionadas a saneamento básico, então a gente vai chegar lá ainda nessa aula de hoje. Isso eles gostam bastante de cobrar, tá? Mas só para lembrar, a meninge é uma... Na verdade são três, né? Três membranas que envolvem o sistema nervoso central, o encéfalo e a medula espinhal. Então, essas meninges envolvem o sistema nervoso central para protegê-lo. E a gente tem a meningite como a inflamação dessas meninges. Por isso a história aí das evidências da meningite é não conseguir encostar o queixo no peito. Por quê? Porque o pescoço fica mais rígido e dói, né? Então é a grande evidência, vamos dizer assim, causada por bactéria. Essa vacina não cobre todos os tipos de meningite, mas cobre as mais comuns. Febre reumática, uma doença aí menos falada, né? Menos falada. É importante só destacar que é uma doença autoimune, tá? É resultado de uma reação de autoimunidade, ok? O antraz, ele é uma arma biológica famosa, né? Que está aí nos guardados de grandes países, né? Então já é um grande temor. Por quê? Porque ele tem uma taxa de mortalidade muito alta, né? É uma doença assim muito séria, porque ele causa a chamada septicemia, né? Septicemia aí, o que é isso? É uma infecção generalizada, tá? E essa infecção generalizada vai levar à morte. Agora o importante aí é o destaque da arma biológica. Coqueluche é uma das chamadas doenças infantis, né? Não vou me estender. Difteria também. Essas doenças que a gente toma vacina já quando ainda no início da nossa vida, né? E pneumonia é uma doença mais séria, né? A pneumonia bacteriana nesse caso, né? Causada pelo Streptococcus pneumoniae. Pneumo está relacionado a pulmão, né? Pneumologista é o médico de pulmão. Então não é uma doença que só está nas vias aéreas, né? Não é uma doença como a gripe que ela frequenta ali as nossas vias aéreas, mas ela se instala no interior do pulmão. Então, muito mais séria, por isso a gente tem uma preocupação muito maior com a pneumonia. Quando a gente fala que uma gripe evolui para pneumonia, na verdade são causadores diferentes, claro, né? Gripe é vírus, pneumonia é bactéria. Agora, o que acontece é que, como a imunidade da pessoa baixa, ela torna predisposto o organismo a desenvolver outras doenças. E a gente tem o hábito de falar que a pneumonia, que a gripe evoluiu para pneumonia, tá?
Não é bem assim. A tuberculose. A tuberculose é importante conhecer o causador, que é chamado de bacilo de Koch, tá? Bacilo é um tipo de bactéria, né? Uma forma de bactéria, são 4 formas, né? E bacilo é uma delas. O causador, né, é a Mycobacterium tuberculosis, causadora da tuberculose, uma doença que já matou muitas pessoas e hoje ela voltou, né? Ela teve sumida, hoje ela voltou. O grande problema dela é o tratamento, porque os sintomas desaparecem e a pessoa normalmente para de tomar o medicamento. E esse é o problema, tá? Porque quando ela volta mais forte. Porque quando você, lembrando que tratamento contra a bacteriose é antibiótico. Cuidado com essas questõezinhas assim para não errar essas coisas, hein? Antibiótico é feito com fungo e trata doença causada por bactéria. Não existe antibiótico para vírus, tá? Antibiótico trata doença causada por bactéria. Antibiótico feito com fungo e trata doença causada por bactéria. Então, se você usa o antibiótico por algum tempo e não um tratamento completo, ele na verdade matou as bactérias menos resistentes e selecionou as mais resistentes. Por isso que quando volta, volta mais forte. Você acaba matando as menos resistentes, elas desaparecem do corpo, as mais resistentes ficam, começam a se reproduzir e quando elas estão numa quantidade elevada novamente, os sintomas voltam e voltam com bactérias mais resistentes. E aí é maior a chance da pessoa ser levada à morte, tá? Então, daí a questão da seleção causada por antibiótico, a gente pode falar sobre isso com mais detalhe numa aula presencial. Bom, tudo aí transmitido através do ar, né? A história da tosse, da gotícula de saliva, do aperto de mão, essa história toda. Agora, transmissão se alimentando de alguma coisa ou bebendo água, né? Vamos dizer assim. Quando eu falo transmissão via oral, eu quis me referir à ingestão de água ou alimento contaminado. Tá? A maioria delas está vinculada à água não tratada, né? E alimento cru, né? Que é lavado também nessa água não tratada. Então, a maioria delas, quando não for alguma coisa desse tipo, eu falo. Essas doenças aparecem em prova porque elas são muito vinculadas ao saneamento básico, porque tem a ver com a água não tratada. Aí pode puxar para um lado mais do meio social, né? As comunidades mais pobres, que não tem tratamento de água, que não tem água encanada, tratamento de esgoto, porque naturalmente essa água é contaminada com fezes, né, da pessoa que tem a doença, e aí quando essa água é ingerida, essa doença é transmitida. Então está muito vinculada a regiões mais pobres, de cidades que não têm saneamento básico, a comunidades mais carentes, a países mais carentes, né? Então, eles gostam muito desse tipo de questão porque eles envolvem vários aspectos sociais inclusive, né? Quem causa cólera é o chamado vibrião colérico, né? Eu até coloquei aí vibrio cólera, né? É uma doença que, na verdade, muitas dessas doenças de transmissão via oral acabam levando à morte por desidratação, muitas delas. A cólera é uma delas, né? A pessoa pode perder até 20 litros de água num só dia. Então, é muito complicado, né? Através da diarreia. Crianças com menos de 5 anos, idosos, são os que mais sofrem com esse tipo de doença. Ok? Já teve vários surtos de cólera no Brasil. Cólera é uma das doenças que mais matou no mundo, né? Então, é muito, muito importante ter a noção da cólera. Brucelose já não é tão falada assim, né? Ela é transmitida pelo leite não pasteurizado, né? Quer dizer, se você vai tomar o leite cru lá do jeito que é retirado da vaca, muito comum em regiões rurais, né? Ou então manipulação da carne. A pessoa tem um machucado na mão, por exemplo,
uma lesão na pele, né, e manipula a carne e a brucela, né, a bactéria causadora da brucelose pode penetrar. Então é uma doença importante nesse sentido, tem a ver com higiene sanitária, né? Bom, botulismo, essa aí é uma doença bem séria, essa é uma doença, como é que eu vou dizer, grave, tá? Porque esse gênero Clostridium, é um gênero que a gente vai falar mais nele. É um gênero que causa muita doença, é um gênero grande, né? Então a gente tem que ter atenção. O botulismo, ele é uma doença do enlatado, né? da reserva de palmito, dos alimentos que ficam enlatados em conservas, né, ou embutido, como salsicha, por exemplo, mortadela. Então, quando esses alimentos já venceram, esses alimentos tem a famosa lata estufada, né? O que seria a lata estufada no mercado? Mesmo às vezes dentro da validade, tem uma quantidade de bactérias ali dentro que geram um gás, e esse gás acaba estufando a lata. Então, você não pode de maneira nenhuma comer aquilo ali. E são alimentos que a gente tem o hábito de comer cru muitas vezes, né? E esse também é um grande problema, né? Então a Clostridium botulinum, ela pode levar nessa paralisia muscular e à morte. Pode ser fatal, né? Tudo depende da velocidade do tratamento, tá? Uma doença séria. Bom, disenteria. Disenteria é uma das dores de barriga, né? Vamos dizer assim, dos vários causadores aí de dor de barriga, de diarreia, de mal-estar, né? Por causa de infecção alimentar. Uma delas é causada pela Shigella, né? Que é a causadora da disenteria bacilar. Ela destrói a mucosa do intestino, né? E causa diarreia, certo? Pô, o problema grande dela vai ser a desidratação, e aí nós já falamos na questão da cólera, né? Crianças muito novas ou idosos é quem mais sofre com esse tipo de doença. Bom, febre tifoide é uma doença que não é muito falada, né? Hoje em dia, é causada por um tipo de salmonela, chamada Salmonella typhi, né? Nós vamos falar da salmonelose daqui a pouco. E ela também está nesse rol de doenças do intestino. Ok? Gastroenterite é a mesma coisa, essa é a mais famosa. Até eu coloquei o causador aí, né? O agente etiológico. Escherichia coli. Essa é bem famosa. Vocês prestarem atenção no exame de fezes, aparece lá, né, o E. coli, o Escherichia coli, para identificar essa bactéria no nosso intestino, certo? Então, ela é chamada de diarreia do viajante. Ela é uma forma branda da cólera, vamos dizer assim, né? Mas está vinculada ali à desidratação, esse tipo de coisa. Salmonelose já é famosa pelo ovo, né? Quem gosta de comer ovo cru ou ovo quente, o pessoal maromba, né? As Graciane Barbosa da vida aí, tem que tomar cuidado, que esse ovo pode estar contaminado com a salmonela, tá? A salmonela pode causar febre, como está escrito aí, né? Dores abdominais. A gente vai parar lá na diarreia sempre, tá? E aí a desidratação está sempre vinculada a isso. Carne de galinha também é um jeito menos comum de pegar salmonelose, mas pode pegar. Por que é menos comum? Porque normalmente a gente não come a carne da ave mal passada ou crua, né? A gente normalmente come a carne bovina mal passada. Normalmente a carne da ave não come mal passada, mas por isso é mais comum no ovo. O ovo a gente já come ele mal passado, né? Eu quero ovo mole. O que é isso? É mal passado, né? Ou ovo quente. Não sei se vocês já fizeram isso, né?
começaram a cozinhar o ovo e antes dele estar totalmente cozido, tira ele, quebra a parte de cima dele, come com a colherinha aquela gema mole, quente, né? Joga um salzinho dentro do ovo e cru, né? Então é mais comum pegar através do ovo. Bom, transmissão direta pelos animais, né? Aí nós temos também doenças interessantes para se falar. Eu destaquei primeiro aí a leptospirose, tá? Leptospirose tem que tomar cuidado, gente, quando fala de causador, tá? Transmissor, vetor. Tem que tomar cuidado com essas denominações. Por quê? O rato não causa doença, né? Quem causa doença é uma bactéria. A gente está falando de doenças causadas por bactéria. Nesse caso aí é a leptospira, né? Ela está na urina do rato normalmente, mas não é o rato quem causa. Ele abriga ali a bactéria no seu trato urinário. Então, isso é uma doença muito comum nas enchentes. Por que nas enchentes? Porque toda aquela água que está na rede na rede pluvial, enfim, no subsolo das nossas ruas, onde naturalmente tem muitos ratos, essa água volta, vem para cima, e se você está dentro d'água com um ferimento na pele, frieira, um machucado na perna, cutícula que cortou, né, um machucadinho ali rente à unha, essa bactéria pode penetrar e, se não for tratado com certa velocidade, ela pode levar à morte. O problema é que os primeiros sintomas são os sintomas naturais de dor de cabeça, febre, e aí a pessoa acaba deixando passar, e quando ela vê, já não tem mais o que fazer. Então, uma doença séria que a gente também pode vincular ao meio social por causa disso. A gente pode falar de enchente, pode falar de falta de investimento nas cidades quando se fala de escoamento da água, coisas desse tipo. Então a gente pode trazer para o meio social, torna-se uma coisa do nosso dia a dia, então uma doença boa de cair em prova. O tifo, né? São dois tipos. Esse primeiro aí, tifo epidêmico, né? Ele é causado por uma bactéria chamada Rickettsia, né? Do gênero Rickettsia, e ela está nas fezes do piolho do corpo. Não é o mesmo tipo de piolho que fica só na cabeça, tá? Não é comum, vamos dizer assim, igual o da cabeça, não. Existe um inseto aí chamado piolho do corpo, e essa bactéria está nas suas fezes. Taxa de mortalidade alta quando a infecção não é tratada adequadamente. Então, é uma doença que eu diria que a chance de cair ela é bem pequena. Tifo endêmico, né? Que aí é transmissão, não causa. Transmissão é pela picada da pulga do rato, né? A Xenopsila, o nome dessa pulga, né? Xenopsila shops. E também é um outro tipo de causador, também a Rickettsia, só que é a Rickettsia tif, né? Então é um gênero espécies diferentes do mesmo gênero, Rickettsia, causador do tifo epidêmico, do tifo endêmico. O endêmico é menos grave do que o epidêmico, tá? Bom, essa quarta doença aí, febre maculosa, ela é a doença que a gente tem que dar mais valor a ela, vamos dizer aqui. Transmissão, picada do carrapato estrela, famoso amblioma cajanense. E aí vocês vão assustar. Ah, que carrapato é esse? Esse carrapato está nos animais que a gente tem contato. Né? Tá no cavalo, tá no cachorro. Ah, mas todo carrapato do cachorro, do cavalo é esse? Não, não é todo carrapato do cachorro, do cavalo que é esse. Mas ele tá ali também. Só que o amblioma, ele prefere, vamos dizer assim, a região sudeste. Então a gente tem os casos mais comuns de febre maculosa, elas aparecem nos 4 estados da região sudeste. Não é comum para cá, para o centro-oeste. Não é comum não significa que não tem, tá? Tem.
só que não tem na frequência que tem na região sudeste, tá? A bactéria é transmitida pela picada desse carrapato e pela picada da sua fase mais jovem, que é chamada de mico-in, que dói menos, então acaba transmitindo a doença com mais facilidade. Claro, sempre se esse carrapato estiver contaminado, né? Assusta quando a gente vê taxa de mortalidade alta e a gente sabe que a gente tem contato com cavalo, tem contato com carrapato, né? Mas a gente está sujeito a uma série de coisas. Essa é mais uma delas, tá? Então, só para ter atenção nessas coisas. No Brasil, eu não vou lembrar o ano, mas teve um surto de febre maculosa em Minas Gerais. Não tem muito tempo, não. Foi agora. Sei lá, 2, 3 anos para trás. Eu não sei exatamente, não lembro exatamente, mas teve. Então, aquela doença que aparece tem aqueles surtos e desaparece novamente. Aí vem casos mais isolados, né? Mas é importante ter a noção e a noção da transmissão e da causa, né? Eu sempre chamo atenção sempre para isso e todo ano alguém erra essas coisas. Transmissor é o carrapato estrela. O causador é uma bactéria, outra bactéria do gênero Rickettsia. Gênero legal esse, né? Coloquei a peste aí por conta das aulas de história, né? Que fala muito na peste, né? Então, peste, esse não é causado pelo gênero Rickettsia, né? É um gênero chamado Yersinia. Yersinia pestis, né? O causador da peste. Também a transmissão picada pela pulga do rato. Você pensa lá, há muitos anos atrás, como nós tínhamos a higiene muito pior do que a de hoje, por isso a gente tem essa doença mais comum, né, nesses anos, né? Há anos atrás aí, como vocês devem falar nas aulas de história. Bom, contato, né? Generalizei contato aí também. E o primeiro, hanseníase, né? Que era chamado de lepra. Então, hoje chamado de hanseníase, causada pela Mycobacterium leprae, né? E esse contato aí não é extremamente contagioso como as pessoas acham, né? Por conta do que eles já viram, por conta das histórias que ele ouve, religiosas e tal. O contágio é baixo, né, de uma pessoa para outra, né? Mas o contato com as secreções contaminadas de quem está doente, né, pode levar a perda de sensibilidade e depois as lesões na pele. Então, a perda da sensibilidade é fundamental para você perceber que está com a doença, né? Essa vacina aí não é a vacina específica para hanseníase, é a BCG, né? Por quê? Porque se parece muito com com a tuberculose, né? A bactéria se parece muito com a bactéria da tuberculose, então acaba fazendo efeito também. Então a gente naturalmente, como é vacinado com a BCG lá na nossa infância, a gente tem uma certa prevenção contra a hanseníase, tá? Agora, tétano tem uma chance maior de aparecer em prova. Aí é o gênero Clostridium de novo, né? Clostridium aparecendo novamente. Clostridium tetani, causador do tétano. Importante, o tétano, essa primeira frase aí, penetra no corpo através de lesões profundas. Por que superficiais não? Porque a bactéria causadora do tétano é uma bactéria anaeróbia, quer dizer, uma bactéria que ela vai se reproduzir na ausência de oxigênio. Então, acaba nas, vamos dizer assim, lesões rasas, não profundas, como tem contato com o O2, essa bactéria acaba não se proliferando. Isso já foi questão de prova, então é importante. A gangrena aí, gangrena gasosa, né? Eu coloquei o conceito, mas é importante entender que as substâncias liberadas pelos tecidos mortos que vão servir de alimento, né, para
para essa bactéria que também é um clostridium. Na verdade são diversas, né? Mas a principal aí é o Clostridium perfringens. Eita! Voltando, rebobina, antigamente falava rebobina a fita, né? Clostridium perfringens, tá? Perfringens. Então, ele, olha como esse gênero é importante, né? Ele acaba se alimentando dessas substâncias geradas por esse tecido e leva à interrupção do suprimento sanguíneo, leva à interrupção da irrigação sanguínea. E aí o órgão vai necrosando e tem que ser amputado. Tá? As três últimas são 3 infecções sexualmente transmissíveis, né? Cancro mole, gonorreia e sífilis. A cancro mole aí, claro que as 3 transmitidas através de contato sexual e a prevenção, o uso de camisinha, né? Mas o cancro mole vai aparecer lesões dolorosas nos órgãos genitais, não vou me estender muito. Gonorreia, o diagnóstico é mais fácil no homem, tá? Porque dói quando o homem urina e sai uma secreçãozinha amarelada. Então, é de fácil percepção. Na mulher, os sintomas são um pouco evidentes, tá? E a sífilis, que é a principal delas. Antes do aparecimento da AIDS, o grande temor das doenças sexualmente transmissíveis, né, hoje das infecções sexualmente transmissíveis, era a sífilis. Tá? A sífilis tem 3 fases. A primeira fase dela surge quase um mês após o contato, né, o contato sexual, que é lesões nos órgãos genitais, tá? Que a gente chama de cancro duro, porque fica endurecida a região e um pouco dolorosa, né? Mais ou menos 7 semanas depois, de 6 a 8 semanas, essas lesões podem passar para a palma da mão, para a planta dos pés. Elas vão se manifestar na pele, em outras, né, regiões além da área sexual em si, né? Nas mucosas, né, que seria o segundo estágio. Aí nesse estágio a gente apresenta febre, dor de cabeça, né, indisposição. O terceiro estágio atinge o sistema nervoso. E aí é que a coisa torna-se grave, né? Porque a pessoa começa a ter confusão mental, dificuldade de coordenação motora, pode até levar à cegueira e pode levar à morte. Tá? Agora, esse terceiro estágio pode aparecer anos mais tarde. O que é preocupante hoje é que a sífilis estava, como eu vou dizer, controlada no Brasil e hoje ela perdeu o controle, né? Os números dela são crescentes a cada ano. Se a gente pegar aqui as estatísticas do Ministério da Saúde ano a ano, a gente vê que nos anos para cá a sífilis tem crescido bastante, que é um problema, né? Que a gente vai de novo vincular meio social, a perda de medo, como é que eu vou dizer? A insatisfação de usar camisinha, coisa desse tipo. Ok? Então, meus amigos, era mais ou menos isso, tá? Eu espero vê-los em breve para a gente poder tirar dúvidas e poder conversar olho no olho em relação a todas essas aulas, beleza? Então, um abraço, até a próxima.